No dia seguinte ao anúncio da Copa Black Star, inúmeros representantes da mídia e grupos financeiros vieram com dinheiro no bolso, querendo comprar os direitos de transmissão do evento. Dentro da grande sala de conferências do quartel-general do Exército, Sylvia sentou-se no assento superior. Incontáveis projeções remotas de representantes sentaram-se abaixo e conversaram sem parar. A sala estava barulhenta. Silêncio. Sylvia bateu sobre a mesa, e todo o lugar realmente ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar para ela. Como chefe administrativa do Exército, Sylvia também estava encarregada de se comunicar com o exterior. Aos olhos de muitas organizações, ela era sem dúvida alguém que ocupava uma posição alta e muito poder. Embora todas as pessoas sentadas lá fossem altos escalões de sua própria mídia e grupos financeiros, eles ainda eram muito obedientes na frente de Sylvia. Sylvia olhou em volta e disse com um tom sério: "Vocês estão todos aqui com o mesmo propósito." Sobre o torneio do Exército, Copa Black Star, o comandante do Exército pretende desenvolvê-lo em um evento esportivo integrado para supers. A primeira temporada será temporariamente limitada apenas ao próprio Exército, mas no futuro, pessoas de outras forças também podem participar. Os detalhes estão na introdução das regras e regulamentos da competição, que acredito que todos vocês já leram. O Exército espera transmitir o evento para todo o universo, para que os direitos de transmissão sejam vendidos por áreas. Os direitos de transmissão em nível planetário não serão vendidos sozinhos. O mais baixo será no nível Zona Estelar, que custa 15 milhões de ienas. Os direitos de transmissão de um sistema estelar custam 120 milhões de ienas, e os direitos de transmissão de um conglomerado estelar custam 980 milhões de ienas. Pode ser pago de uma só vez ou até 5 parcelas. Este é apenas o preço inicial para referência. Se algum de vocês quiser ser o único a transmiti-la em uma área, a venda será feita sob a forma de licitação. Ouvindo isso, uma comoção começou na sala. Muitas pessoas trocaram olhares e viram a surpresa nos olhos um do outro. Dada a posição do Exército Black Star e a popularidade desta competição, este preço foi mais do que generoso. Foi muito mais baixo do que eles esperavam. Normalmente, só haveria duas maneiras de vender os direitos de transmissão deste tipo de evento. O mais comum seria vendê-lo para a mídia, não restringir as áreas onde a referida mídia iria reproduzi-lo. Outra seria vendê-lo por áreas, que geralmente eram usadas para transmissão em larga escala. Muito poucos poderiam fazer o último, ou a mídia não permitiria. Claro, o Exército Black Star tinha o direito para isso. A unidade básica era a zona estelar, o que significava que, se comprada, só seria permitida a transmissão em uma zona estelar. Embora a rede quântica atual tenha sido extremamente desenvolvida e conectasse a toda a sociedade galáctica, a maioria dos espectadores ainda tinha preferências baseadas em áreas. Era basicamente como o canal local. De fato, o preço de 15 milhões de ienas não era baixo, mas qualquer mídia ou grupo financeiro que ousasse vir fazer acordos com o Exército não tinha escassez de dinheiro. Se as áreas de radiodifusão se sobrepuseram, o evento seria transmitido em conjunto, a menos que fosse realizado um leilão pelos direitos exclusivos. Se diferentes níveis de áreas de transmissão se sobreporem, por exemplo, se uma mídia comprasse os direitos de transmissão do sistema estelar, enquanto a outra trouxesse os direitos de transmissão da zona estelar que incluíam este sistema estelar, o problema seria deixado sem acordo ou eles poderiam solicitar negociar com o Exército. O Exército, então, reembolsaria os direitos de transmissão ou faria com que os dois grupos de mídia trabalhassem juntos. No entanto, qualquer mídia que comprasse o direito de radiodifusão de uma grande área, vendê-lo para terceiros era absolutamente proibido. Sylvia chamou os clones de Philip, que apareceram ao lado de todos os representantes, para registrar os preços que estavam dispostos a pagar. Os representantes da mídia contemplaram por um tempo e escreveram seus pedidos e preços. Todos eles podiam ver o potencial de negócios da Copa Black Star. Ultimamente, o Exército Black Star tinha feito um monte de coisas chocantes e atraiu muita atenção, especialmente a Batalha Divina do Black Star e os incidentes de partículas da luz sagrada. O Exército tinha recebido muito tráfego. De fato, em cada 10 residentes galácticos, pelo menos 4 prestariam atenção às notícias sobre o Exército.
Além disso, a Copa Black Star em si também foi muito atraente. Embora houvesse muitos supers no universo e as batalhas entre eles fossem tudo menos raras, uma competição onde inúmeros supers de diferentes ranks participaram juntos foi extremamente raro. Além disso, havia até coisas como seleções e eventos de escolha, o que tornaria as coisas muito mais interessantes para o público. Além disso, a competição tinha muitas modalidades. Onde mais alguém poderia ver um evento de entretenimento esportivo tão interessante com tantos supers presentes? De acordo com o projeto da Copa Black Star, havia uma chance de que isso se transformasse em um festival no futuro que mais organizações participariam. Com a posição do exército Black Star, qualquer um que copie a ideia não era nada para se preocupar. Do ponto de vista de longo prazo, essa competição tinha muito potencial de crescimento. Os representantes presentes não só queriam assinar esta competição, mas alguns até queriam assinar imediatamente as próximas temporadas também como um investimento de longo prazo. Isso é uma situação ganha-ganha para nós. Sylvia continuou falando enquanto eles estavam considerando os preços a pagar. O exército quer tornar a Copa Black Star grande, então precisamos de mais grupos de mídia para transmiti-la e aumentar a popularidade do evento, enquanto vocês precisam de pessoas para assistir ao seu canal. Tenho certeza que não preciso enfatizar a escala da Copa Black Star. É um festival que... Neste momento, um representante do grupo financeiro levantou a mão e disse: ouvi dizer que o exército está abrindo apostas internamente. Você aceita apostas externas? Vocês podem fazer apostas, mas o prêmio do exército não aceita apostas de fora. Sylvia acenou com a mão. E por que isso? Se vocês abrirem a aposta, a comissão que você pode ganhar com ela será inúmeras vezes maior. Alguém perguntou. Esta é a mais alta ordem do comandante do exército. Sylvia não explicou a eles. Na verdade, quando ela soube que Anxiao tinha tomado essa decisão, ela também ficou confusa. Esta foi uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, e pelo que ela sabia sobre Anxiao, ele não deixaria essa oportunidade passar. No entanto, para sua surpresa, foi como se a personalidade de seu professor mudasse sobre este assunto. Depois, Anxiao explicou a ela. Ele disse que, embora o exército fosse muito rico, as apostas do mundo exterior ainda eram muito grandes. Havia riscos de abrir as apostas para o mundo exterior, e algum tolo, Sorokin, poderia causar problemas no escuro. Comparativamente, se as apostas eram abertas apenas aos membros internos, era basicamente equivalente a circular os fundos dentro do exército. Não importa quem ganhou ou perdeu, o dinheiro ainda estava nas mãos dos membros do exército. Por outro lado, as pessoas que participaram da competição eram seus próprios membros do exército, e se o exército abrisse as apostas para o mundo exterior, os membros do exército poderiam ter alguns palpites descontentes sobre por que era assim. Isso não foi benéfico para a construção de suas mentalidades. Se as apostas fossem limitadas apenas a dentro do exército, a imagem que dava seria muito melhor. Seria como uma família apostando uns com os outros dentro da família. Simplificando. Não vamos ganhar esse dinheiro sujo. Depois de recuperar todas as cotações de preços, Iapetus trouxe sua equipe de negócios e entrou para negociações, enquanto Sylvia saiu da sala de conferência e foi para a próxima reunião. Além da venda de direitos de transmissão, o exército também planejava encontrar muitos patrocinadores para a Copa Black Star. Os sócios do exército forneceriam alguma forma de patrocínio, seja por causa do lucro ou do rosto, e tudo isso somado era uma grande quantidade de dinheiro. Sorokin tinha se aproximado de Anxiao para este propósito, também. Você quer patrocinar a Copa Black Star? Anxiao dimensionou a projeção remota de Sorokin. Isso mesmo. Você é acionista do Grupo Financeiro Ilimitado. Claro, eu tenho que mostrar meu apoio para seus projetos. Sorokin tinha seu sorriso falso no rosto. Quanto você planeja patrocinar? Sorokin deu um número, sorriu e disse: este número representa minha sinceridade. O coração de Anxiao parou por um momento. Essa quantia foi bastante ultrajante. Sua sinceridade estava transbordando. Você tem certeza? Sim, a Copa Black Star tem muito potencial.
Tenho grandes esperanças nesse investimento. Sorokin sorriu e disse lentamente, além disso, somos parceiros agora. Devido a algumas razões no passado, algumas rachaduras foram feitas em nosso relacionamento, então eu estou esperando para corrigir nosso relacionamento. An Xiao entendeu. Certo, então você está aqui para me dar taxas de proteção, na esperança de compensar a perda que você me causou antes. Ele tinha essencialmente ameaçado Sorokin para obter a posição de acionista, que não poderia ser alterado. Sorokin já tinha aceitado isso, então ele queria principalmente consertar o relacionamento deles. Ele tinha que dizer, esse cara realmente sabia quando se comprometer e dar um passo atrás. An Xiao de repente pensou em algo. Esse cara provavelmente não estava lá só para compensar o que tinha feito, mas também por causa do viajante. O Lorde das Trevas tinha pego o viajante, e a dinastia já havia anunciado que ele seria executado abertamente. An Xiao tinha ido para as dimensões secundárias há algum tempo, então Sorokin poderia pensar que ele tinha descoberto algo. Assim, ele veio testar An Xiao. Afinal, Sorokin se intrometeu no ataque a Ila, e o viajante era uma das poucas pessoas que sabiam sobre isso, então era natural que ele estivesse preocupado. Tudo bem, então. Sobre antes, eu diminuirei sua responsabilidade. An Xiao sorriu, arrastou suas palavras, e disse, sobre Eber. A pálpebra de Sorokin tremeu. Isso. Antes de responder, An Xiao riu e disse, e não se preocupe, estou brincando. Como posso deixá-lo anular seu acordo com ele, usar os métodos que usou em mim nele, e tirar todos os desenvolvimentos que você o ajudou a fazer? Ele e eu somos tão próximos. Como se eu acreditasse em você. Sorokin ajustou suas emoções e testou An Xiao dizendo, ouvi dizer que você foi para as dimensões secundárias recentemente. Como foi? Nada mal. Fui a alguns lugares. An Xiao falou sobre tudo, menos o que ele sabia que Sorokin realmente queria saber. Depois de ouvir pacientemente por um tempo, Sorokin percebeu que An Xiao estava deliberadamente evitando o assunto, então ele não teve escolha a não ser tossir e dizer, ouvi dizer que o Lorde das Trevas pegou o viajante nas dimensões secundárias. Você o encontrou? Sim. An Xiao acenou com a cabeça. Sorokin estava feliz. Assim como ele estava prestes a ouvir o que An Xiao ia dizer a seguir, ele de repente percebeu que An Xiao tinha parado e não parecia que ele ia continuar. Os dois olharam um para o outro em silêncio por quase meio minuto. Finalmente, Sorokin não aguentava mais e perguntou com resignação, o que aconteceu? Naquela época, o pequeno Ain, o viajante quase escapou do Lorde das Trevas, mas ele correu para mim, então eu o capturei. An Xiao respondeu. Falando nisso, aquele cara mal tinha uma espinha dorsal. Eu só o torturei um pouco, e ele desistiu da identidade de quem estava por trás de tudo isso. O coração de Sorokin apertou. Quem? An Xiao olhou para ele e disse lentamente, ele disse que não é realmente um mercenário neutro, mas um membro direto secreto de uma civilização de superconglomerado estelar. Ele foi ordenado por seus superiores para me perturbar quando Ila foi atacada. Membro direto? Sorokin estava curioso. De quem? An Xiao disse com um rosto sério, e nenhum de nós esperava que ele fosse realmente um membro da civilização Modo. Modo. Sorokin ponderou. De repente, percebendo algo, ele ficou alarmado. Espere um minuto. Não há como o viajante ter encoberto a verdade para mim. Ele definitivamente exporia o fato de que eu era a razão pela qual a civilização de superconglomerado estelar o enviou nesta missão. Isso significava que a dinastia sabia que ele estava envolvido. Então você, Sorokin olhou para An Xiao, mas não sabia o que dizer. O que você quer dizer? An Xiao levantou as sobrancelhas. O que mais o viajante disse? Você está perguntando se o viajante dedurou você? An Xiao disse com um sorriso. A expressão de Sorokin apertou. Desde que Black Star disse isso, ele tinha certeza que estava exposto. Desta vez, An Xiao parou de sorrir e friamente disse, o que você fez pelas minhas costas não é muito bom. Ele tinha planejado esconder isso, mas quando Sorokin veio encontrá-lo,
ele entendeu que seu plano inicial de ficar no escuro não era tão realista. A dinastia ia executar publicamente o viajante, então Sorokin definitivamente não tinha espaço para sonhar acordado. Ele sabia que havia uma grande chance do viajante jogar a culpa nele, nem o viajante tinha qualquer razão para encobri-lo. Portanto, a dinastia provavelmente saberia sobre o que ele fez, e o Black Star certamente foi notificado sobre ele conspirar contra o exército Black Star. Desta forma, mesmo que Anxiao agisse como se não soubesse, Sorokin só ficaria mais alarmado. Portanto, ele poderia muito bem deixar claro. De acordo com o que ele sabia sobre Sorokin, esse cara definitivamente não iria querer fazer as coisas feias, mas em vez disso tentaria compensar isso. Afinal, mesmo que Sorokin lhe desse uma compensação, não significa que ele pararia de alvejá-lo. Sorokin fez uma pausa, suspirou, e disse, tudo bem, entendi. O motivo por trás do que eu fiz foi apenas para manter o equilíbrio, ou não é pessoal. No entanto, eu devo a você por este incidente. Já que agora somos parceiros, eu vou dar-lhe uma resposta apropriada. Anxiao observou cuidadosamente sua expressão e estreitou os olhos. Como ele esperava, dado o quão grossa era a pele de Sorokin, ele entrar em pânico depois de ser exposto não era provável. Ele teria confessado e pedido desculpas no local, então procuraria medidas de compensação. Além disso, Sorokin era muito atrevido e realmente preparado para isso, se ele deliberadamente contou ao viajante sobre como ele realmente se sentia e deu às suas ações a desculpa de manter a unidade e interromper a frente de batalha compartilhada dos ranks transcendente. Assim, não pareceria pessoal. Com essa mentalidade como a razão, mesmo que ele fosse exposto, ele não seria muito alvejado. Isso porque a posição que ele tinha exibido sobre este assunto era na verdade a mesma das 3 civilizações universais. A única diferença foram os métodos que ele usou. Mesmo assim, ele mal tinha ofendido a dinastia. Afinal, seu método era apenas interrupção indireta, não interferência direta. Na atual complexa estrutura do universo, as 3 civilizações universais tinham conflitos de interesse com a União de Desenvolvimento. Como membro da associação que também tinha a mesma mentalidade das 3 civilizações universais, Sorokin pode se tornar uma das pessoas que eles podem querer puxar para o seu lado. Embora ter sua postura exposta levaria aqueles ranks transcendentes que apoiaram a frente de batalha compartilhada, como o Imperador Mecânico e o Black Star se distanciando dele, isso também se tornou uma oportunidade para ele se aproximar das 3 civilizações universais. Assim, suas perdas seriam minimizadas. Anxiao só podia elogiar a inteligência de Sorokin. Confiando em seus recursos, esse cara sempre poderia lidar com os efeitos colaterais negativos muito bem. O maior problema era que ele tinha trabalhado com a aliança de superconglomerado estelar sobre isso, então as 3 civilizações universais definitivamente não ficariam felizes. Sorokin não tinha como lidar com isso, então ele teve que pagar um preço. O segundo problema foi a atitude de Anxiao. Black Star foi insultado, e ninguém poderia abalar sua posição na associação agora. Sorokin não teve escolha a não ser se preparar para Anxiao fazer uma exigência ultrajante. Muitos pensamentos passaram pela mente de Anxiao. Ele piscou e disse friamente, deixe-me ouvir como você está planejando expressar suas desculpas para mim. Vou dar mais apoio ao exército Black Star. Para todos os serviços e recursos que você comprar do grupo financeiro ilimitado no futuro, você só será cobrado o custo. Ao mesmo tempo, trarei muitos projetos de negócios com desconto e faço parceria com o grupo financeiro Germinal sob seu comando, ajudando-o a crescer. Além disso, estou disposto a investir e construir fábricas no território do exército Black Star sem qualquer custo ou lucro em mente. Através de investir e ajudar seu negócio a crescer em várias indústrias em seu território. Sorokin mencionou muitas coisas. Em conclusão, além da compensação monetária, ele também usaria os negócios e fundos do grupo financeiro ilimitado para ajudar o exército Black Star a crescer e se desenvolver. Anxiao fez alguns cálculos em sua cabeça. Se todos esses termos fossem realizados, apesar de quão rico o grupo financeiro ilimitado era, não seria um gasto pequeno. Para os territórios do exército, a construção seria acelerada tremendamente. Esse cara realmente parecia sério sobre consertar o relacionamento.
No passado, Sorokin usou um método semelhante para ajudar a terra do derramamento de sangue a crescer. Agora, a terra do derramamento de sangue tinha completado sua transformação de negócios e se tornou um forte concorrente do exército no anel estelar despedaçado. Sorokin estava agora oferecendo o mesmo tratamento para o exército Black Star, com termos ainda melhores. Quanto ao apoio que ele vinha dando a Eber, mesmo que o Black Star não tenha mencionado isso, Sorokin ia pará-lo por enquanto. An Xiao não concordou nem discordou. Ele então trouxe um novo termo. Embora a construção nos territórios do mundo cintilante seja importante, o exército tem um objetivo maior. Estou planejando desenvolver o exército nos outros campos estelares também. Seu grupo financeiro ilimitado tem influência e negócios em vários campos estelares também. Eu suponho que você pode compartilhar um pouco disso. Tudo bem. Sorokin estava sorrindo na superfície, mas na verdade estava apertando os dentes em sua mente. Ele sabia que este pedido significava que o Black Star não estava satisfeito apenas com recursos, mas estava de olho nos canais e conexões do grupo financeiro ilimitado através dos campos estelares. O Black Star queria sugar o sangue do grupo financeiro ilimitado e tomar seus negócios para nutrir os negócios do exército nos outros campos estelares. Foi uma exigência escandalosa. Embora Sorokin estivesse mentalmente preparado para isso, ele ainda estava bastante ferido. Uma razão pela qual ele estava disposto a dar tanta compensação foi para consertar seu relacionamento com o Black Star. Valeu a pena investir nele, apesar do fato de que a chance do Black Star não ser mais alvo dele era de apenas 50%. Outra razão era mostrar sua posição para a dinastia. Embora o exército Black Star possa se tornar um parasita para o grupo financeiro ilimitado, sugando sua carne para crescer, o assunto mais urgente agora era lidar com a dinastia. Sofrer de perdas era inevitável, ou Sorokin não teria se comprometido assim. O exército Black Star era forte de fato, mas ele não tinha medo de An Xiao no campo dos negócios. Foi a dinastia por trás de An Xiao que o preocupou. Depois de passar por este incidente, o lucro que ele perdeu poderia ser lentamente ganho de volta no futuro, e os acordos feitos agora poderiam ser ignorados de várias maneiras também. Portanto, Sorokin decidiu concordar com isso por enquanto. Além disso, eu gosto de tesouros universais. Sejam produtos completos ou projetos, eu gosto de colecionar. O grupo financeiro ilimitado deve ter algumas maneiras de obtê-los, compartilhe comigo, disse An Xiao. Eu vou fazer o meu melhor para recolhê-los depois que eu voltar. Sorokin concordou sem hesitação. Ele já estava concordando em pagar um monte de dívidas, concordando com mais um realmente não fez diferença. É isso então. Realize esses termos o mais rápido possível. An Xiao acenou com a mão. Eu tenho algumas coisas para atender mais tarde, então vamos terminar nosso bate-papo aqui hoje. Ok, eu não vou incomodá-lo por mais tempo. Sorokin levantou-se, balançou a cabeça ligeiramente, e desligou a comunicação. Sua projeção remota desapareceu. An Xiao inclinou-se para trás e ponderou. Viajante é mortalmente leal à civilização do arco estelar, e só eu sei sobre isso por enquanto. Será que a dinastia pode conseguir isso dele no interrogatório? Não importa o que aconteça, a partir de agora, o viajante está firme sobre Sorokin ser o único por trás disso do lado da dinastia. A dinastia definitivamente enviará alguém para questionar o motivo de Sorokin. Nesse momento, Sorokin certamente vai jogar a culpa nas civilizações de superconglomerado estelar. Eu disse-lhe que Modo é o verdadeiro cérebro, por isso ele provavelmente dirá o mesmo à dinastia. Se a dinastia continuar a perguntar, ele provavelmente dirá que eu disse a ele. A dinastia sabe que tenho problemas com Modo, então saberão meu motivo. Embora eles saibam claramente que isso é uma mentira e enquadramento, eles podem ficar felizes em concordar com isso. No futuro, eles podem usar isso como desculpa para causar problemas para a civilização Modo e outras civilizações de superconglomerado estelar. Quanto a Sorokin, ele pode não acreditar no que eu disse, mas mesmo que ele não acredite que o viajante pertence à civilização Modo, ele definitivamente vai investigá-lo. An Xiao balançou a cabeça e sorriu. Desta forma, quem sofreu mais danos com todo este incidente seria a civilização Modo.
Basicamente, tudo caiu sobre a cabeça deles do nada. Nas futuras operações das três civilizações universais para lidar com a aliança de superconglomerado estelar, a civilização Modo provavelmente receberia o maior amor. Desta forma, o segundo requisito dessa missão de grau S, o último desejo do líder da raça Khund, deve estar quase completo. Os olhos de Anxiao brilharam ligeiramente, e ele esfregou as mãos. Ele tinha sido tentado pela recompensa desta missão por um longo tempo. Prova de liderança, o inimigo, e fúria de Khund, um total de 3 excelentes habilidades. Atualmente, a civilização Modo era protegida pela aliança de superconglomerado estelar e estava mantendo um perfil discreto, então ele não poderia alcançá-los diretamente. A única coisa que ele podia fazer era esperar pelo certo conflito no futuro. As notícias sobre a Copa Black Star rapidamente se espalharam. Todo o exército mostrou uma paixão extremamente alta por ela, e inúmeros membros se registraram. A maioria das pessoas se juntou para fins de entretenimento, mas alguns guerreiros ambiciosos do exército viram isso como uma oportunidade para mostrar sua força. A Copa Black Star também recebeu muita atenção entre os jogadores do exército. Os fóruns foram preenchidos com posts sobre isso mais uma vez. O céu está abaixo de mim, o que está acontecendo? O Black Star não ia entrar no show business há pouco tempo, e agora o exército vai entrar na indústria esportiva? Cabela sarnenta, é assim que as grandes facções são. Nunca faminto mesmo na morte, isso parece mais interessante do que a liga profissional. Pequeno e fraco, a escala deste torneio é a maior que eu já vi. Tem muitos eventos e muitos participantes. Todos os participantes podem participar até mesmo de 5 eventos. Quantas competições haverá? Há jogos de cartas e até apostas também. 2 coelhos brancos, e não apenas jogos de cartas, há até concursos de canto e dança. Eu até vi as pessoas pedirem concursos de stand-up, e foi até aprovado. Lambedor do Imperador Dragão, honestamente, eu quero ver o Black Star dançar. Estúdio de fortalecimento de conta céu alto, as recompensas por essas competições são bastante ricas, e os itens com as maiores recompensas ainda estão relacionados ao combate. Os 300 mil mais bem classificados serão todos recompensados, e nossas armas nem sequer são limitadas. Isso significa que se participarmos de batalhas em grupo, usarmos nossas mochilas de explosão e emblemas de evolução, e utilizarmos táticas sujas semelhantes, tomaremos todas as primeiras posições? Presidente do grupo de apoiadores Fading, e deixe-me dar uma olhada. De quem as carteiras estão ficando grossas de novo? Black Star sorrindo.jpg. Comandante do Exército, esta é a minha taxa de proteção para este ano. Enquanto a Copa Black Star ainda estava em preparação, inúmeros jogadores já estavam preparando suas carteiras. Nos dias que se seguiram, as vendas do departamento de logística dispararam. Os pontos de experiência que Anxiao recebia todos os dias estavam aumentando em uma grande parcela também. Toneladas de jogadores gastaram mais da metade dos recursos que vinham acumulando desde o início da versão do mundo cintilante em estudar e nivelar habilidades. Vendo o crescimento dos pontos de experiência todos os dias, Anxiao se sentiu muito bem. Se eu não pegar o dinheiro dos jogadores, ainda sou humano? Nesse ritmo, o nível 340 não estaria longe. No entanto, para obter mais um ponto de transformação dos traços de Deus durante a promoção, ele decidiu usar os pontos de experiência que ganhou para nivelar algumas habilidades de projeto e todos os seus conhecimentos de classe ao nível máximo. Sylvie e Philip foram muito eficientes. Com a posição atual do exército Black Star, todos os procedimentos administrativos foram aprovados sem problemas. Anxiao selecionou muitos planetas isolados como locais de eventos. As equipes profissionais de construção galáctica convocadas pelo Grupo Financeiro Ilimitado rapidamente construíram as instalações necessárias, enquanto os membros do exército que participavam da Copa Black Star chegaram um após o outro. O cronograma era semelhante ao da Liga Profissional. Devido ao número extremamente grande de participantes, um grupo de pessoas seria primeiro eliminado nas eliminatórias, em seguida, passaria para o evento real. Depois de pré-aquecimento por mais de 2 meses, os preparativos para a primeira temporada Copa Black Star foram finalmente completados.
Em 28 de outubro, ano 730 do calendário galáctico, a cerimônia de abertura da Copa Black Star foi realizada como planejado. Com a ajuda dos grupos de mídia, os olhos de todo o universo estavam focados neste festival gigante. Incontáveis naves espaciais cercaram um planeta Safira. Luzes coloridas penetraram na atmosfera artificial e fizeram o céu deste planeta tão bonito quanto as luzes do norte. Este era um dos planetas desolados no território do exército, foi reconstruído em um dos locais para a Copa Black Star. Inúmeras instalações, como palcos, ringues, grandes estádios e pistas de corrida de baixa altitude foram construídas na superfície, visíveis a olho nu, mesmo de fora da atmosfera. Além dos edifícios na superfície, também havia plataformas flutuantes no ar. Alguns eram assentos VIP exclusivos para os membros do exército acima do rank C, e outros eram mais ringues. Como havia muitos itens e participantes, quanto maior o número de locais de competição, melhor será a eficiência das classificatórias. Neste momento, os olhos de todos os grupos de mídia e naves espaciais do exército estavam focados no maior palco flutuante. Nele havia um palanque. Hoje foi a cerimônia de abertura. Como líder do exército, o fundador da Copa Black Star, Anchial ia falar com todo o universo aqui. Incontáveis residentes galácticos do universo explorado observavam seus comunicadores com o passar do tempo. Finalmente, chegou a hora do início oficial da cerimônia de abertura. HU. Observada por inúmeras pessoas, uma silhueta negra desceu como um meteoro do espaço, gradualmente desacelerando e pousando com precisão na borda do palco. Com um movimento leve, o casaco preto e dourado dançante girou como um tornado preto, livrando-se das chamas de quando ele penetrou na atmosfera. Anchial caminhou lentamente até o palanque e olhou para o céu. Os holofotes de inúmeras naves espaciais acima eram como estrelas distantes. Inúmeros olhos o observavam durante a transmissão ao vivo. Com as mãos colocadas nas laterais do palanque, Anchial olhou em volta para a luz das estrelas no céu e falou lentamente. Através do alto-falante especial, sua voz ecoou por todo o planeta. 2 de outubro, ano 688 do calendário galáctico, esse foi o dia em que a antiga identidade do exército, subgrupo mercenário Black Stars, foi fundada. Naquela época, eu era apenas um nativo de uma civilização da superfície que tinha acabado de sair do planeta Aquamarine. Para salvar meu planeta-mãe, como um animal recém-nascido, fui para o universo amplo, ignorante e fraco. Para mim, este era um mundo cheio de perigo desconhecido. No entanto, para a sobrevivência do meu planeta-mãe, e a segurança dos meus amigos que ficaram lá, sem hesitação, eu. O discurso foi transmitido ao vivo nos vários campos estelares. Para as pessoas do planeta Aquamarine que estavam assistindo à transmissão, esta velha memória começou a flutuar para a superfície. Um sentimento de orgulho apareceu em seu coração. Não importa qual era a posição do Black Star no universo, aos olhos do povo do planeta Aquamarine, ele tinha apenas uma identidade, o maior homem de seu planeta, o pioneiro do planeta Aquamarine que entrou pela primeira vez no universo. Foi um pequeno passo para o Black Star, mas um grande passo para o planeta Aquamarine. Dentro da sede nacional da Federação Aquamarine, Bennett adiou uma reunião política e assistiu à transmissão. Seu cabelo já tinha ficado branco, mas ainda estava penteado ordenadamente. Ele tinha mais rugas no rosto também. Ele tinha se tornado um homem velho. Tendo possuído o poder máximo do planeta por muitos anos, ele já havia desenvolvido a vibração de um homem com poder. No entanto, neste momento, os lábios de Bennett estavam ligeiramente levantados, fazendo mais rugas aparecerem em seu rosto, e os cantos de seus olhos estavam brilhando. Décadas atrás, quando conheceu Anchial, aquele homem solitário em suas memórias parecia se sobrepor com o Black Star alto e forte agora. Milhares de palavras correram para sua mente, mas tudo se transformou em um suspiro satisfeito. Estou feliz por tê-lo conhecido. O discurso ainda estava acontecendo. O tom de Anchial gradualmente se tornou mais emocional. Quando eu era fraco, eu conheci perigos, e eu conheci grandes homens. No caminho, encontrei inimigos e amigos. As experiências que tive naquela época ainda são vívidas em minha mente, mas quando penso nelas agora, quase parece que foi há uma vida inteira.
Trabalhei duro e passei mais de 40 anos desenvolvendo o exército Black Star para o que é hoje. Acho que tenho o direito de me orgulhar disso. Muitos membros do exército acenaram com admiração. Quase todos os membros do exército tinham tido aulas de alinhamento de pensamento, e eles sabiam sobre a ascensão do exército. Mesmo aqueles que se juntaram ao exército para seu próprio futuro admiravam as conquistas que o Black Star tinha feito em pouco mais de 40 anos. Olhando para toda a história da galáxia, quantas pessoas foram capazes de começar com nada e construir uma força tão grande em tão pouco tempo? Não havia mais ninguém. Claro, havia pessoas que tinham conseguido mais do que o Black Star, mas também passaram mais tempo. Black Star, e apenas Black Star, tinha subido na galáxia a uma velocidade que ninguém no passado poderia se comparar. Na fortaleza da linha de frente de exploração na zona de ampla concorrência, Ila assistiu Anxiao na tela. As aventuras que tiveram juntos no passado passaram pela mente dela, e seu olhar suavizou. Manizon, Kazui, Sorokin e outros ranks transcendente também estavam assistindo à transmissão. Até a governante da dinastia Urhanhel apertou algum tempo em sua agenda extremamente ocupada para assistir. Ouvindo as palavras de Anxiao, essas pessoas suspiraram incontrolavelmente. Talvez o Black Star tivesse conflitos com eles, mas do fundo do coração, eles ainda admiravam o que o Black Star tinha conseguido. Nenhum deles sentiu que poderia ter feito melhor do que Black Star se estivessem em sua posição. O que eu estava fazendo quando eu tinha menos de 100 anos de idade? Ainda gerenciando a logística para o ex-chefe? Manizon estava nostálgico. No local, depois que Anxiao listou as conquistas do exército, seu tom tornou-se formal. Como acabei de mencionar, embora o exército Black Star tenha conseguido muitas coisas boas, sua contribuição para o universo ainda é muito pequena, e tenho vergonha disso. Por isso, senti que deveria começar um evento público para todo o universo para mostrar a todos do que somos capazes, fazer o meu melhor para dar a qualquer um com potencial a chance de se mostrar. E é por isso que eu fundei a Copa Black Star. Essa é uma boa maneira de dizer, Urhanhel assentiu de acordo. Ela gostava de ver os ranks transcendente desfrutar de seus privilégios sem esquecer de fazer contribuições para todo o universo. Infelizmente, a maioria das pessoas não tinha essa determinação. Embora o Black Star fosse um sem-vergonha focado no lucro, ela estava muito feliz por ele ter essa mentalidade. Quando o discurso chegou ao fim, Anxiao sorriu e disse, eu já disse o suficiente. Agora, este palco será dado às grandes crianças do exército Black Star. Eu anuncio, a primeira temporada do torneio do exército Copa Black Star começa agora. Quando seu discurso terminou, aplausos ensurdecedores soaram no local. Isso foi realmente um efeito sonoro adicional. Se o discurso terminasse e ninguém aplaudisse, isso teria sido estranho. Além disso, os membros do exército estavam todos nas naves espaciais, então seus aplausos não puderam chegar lá. Entre os gritos e aplausos, Anxiao se teletransportou para longe. Os organizadores da competição apareceram logo depois e começaram a direcionar os participantes para o local. O público também desembarcou em seus assentos. O local ficou agitado. De acordo com o planejamento que Sylvia havia contratado alguns organizadores profissionais do evento para fazer, haveria uma grande apresentação na cerimônia de abertura, e apenas mais alguns temas importantes da competição seriam realizados. Claro, eventos relacionados ao combate eram imperdíveis. Se baseando na liga profissional, Anxiao também havia criado individuais, grupos, duelos, modo pega-bandeira, e assim por diante. Ele até trouxe à tona modos que só apareceram nas ligas profissionais mais tarde e os usou na Copa Black Star. Havia grupos de pessoas comuns até grupos de rank calamidade, bem como grupos exclusivos para imortais. Todos os grupos tiveram que escolher um representante para participar da cerimônia de abertura e se apresentar. Quanto às toneladas de artigos esportivos e de entretenimento, aqueles mais populares seriam realizados. Uma série de artigos de esportes e entretenimento não tinham agrupamentos, e cartas Wayne era um deles. Embora não houvesse agrupamentos, ele surpreendentemente teve o maior número de participantes, por isso foi escolhido para ser exibido na cerimônia de abertura.
Os dois jogadores de cartas Wayne que estavam prestes a jogar na cerimônia de abertura era Erlous, que era respeitado no círculo social do exército, e Adavi, que era um malandro conhecido no círculo social do jogo do exército. Dentro de um local interno, um palco para as cartas Wayne foi montado. Assim que os dois jogadores entraram no local, a diferença em seus tratamentos já era claramente visível. No momento em que Erlous apareceu, ele foi aplaudido por inúmeros amigos de cartas que ele tinha conhecido, ele era claramente muito sociável. Adavi, no entanto, recebeu um silêncio ensurdecedor quando ele deu apenas alguns passos. O público estava prestando seu mais sincero respeito a este patife que era horrível no jogo. Idiotas! Adavi revirou os olhos. Desta vez, Erlous olhou para ele. Estes dois arqui-inimigos de cartas que lutaram um contra o outro inúmeras vezes olharam nos olhos um do outro. Ambos viram o mesmo pensamento nos olhos do outro. Sem Fade Nero, o trono das cartas do exército será meu. Ao mesmo tempo, em outro palco já estava no grupo de Rank D, e um jogador tinha aparecido. Foi uma batalha entre um graduado da Academia Super e um novato que só tinha entrado na versão 4.0. Os dois se olharam. Lembre-se das regras. Não continue atacando quando o inimigo perder a capacidade de lutar. Causar deliberadamente ferimentos pesados não é permitido, assim como matar o oponente. O vencedor será determinado quando um dos dois sair do palco ou admitir a derrota. O juiz mecânico explicou as regras ao lado. Basicamente, além de deliberadamente causar ferimentos pesados ao oponente, não havia regras. No entanto, havia uma regra especial contra os jogadores, desde que o jogador não admitisse a derrota, o adversário poderia bater no jogador tanto quanto quisesse, o jogador não morreria de qualquer maneira. Isso é tudo. A luta começa agora. Como o juiz deu a palavra, este graduado da academia pisou o chão e atacou seu oponente sem hesitar. Claramente, este novato não tinha experiência em combate. Diante de um oponente tão agressivo, ele imediatamente entrou em pânico. Ele levantou a mão e convocou suas duas armas, e o traje mecânico de alta qualidade que ele havia comprado do departamento de logística rapidamente cobriu seu corpo. Ele se transformou em um fantasma e rapidamente se moveu ao redor do inimigo enquanto continuamente disparava suas armas. Ele era um mestre de canhão. Escudo. O graduado da academia ativou seu traje mecânico também. Um escudo dobrável se estendeu de seu braço, e o revestimento de energia fina nele desviou todos os raios laser azuis do novato. Ao mesmo tempo, sua outra mão puxou uma intrincada lança mecânica. A ponta da lança se abriu, expondo o cano dentro, e disparou balas explosivas uma após a outra, perseguindo o oponente em movimento rápido. O palco foi rapidamente cheio de poeira e explosões. Este homem era um pugilista mecânico. Como o departamento de logística do exército Black Star forneceu um monte de armas mecânicas exclusivas da facção de alta qualidade, sejam os jogadores ou membros comuns sob o exército, muitos estavam dispostos a se tornar mecânicos. Afinal, eles poderiam comprar diretamente o melhor equipamento para o seu nível no exército. Enquanto tivessem dinheiro, poderiam até pular as armas de pólvora e comprar armas de energia muito cedo. Na verdade, diante de um imortal, este graduado da academia estava mais nervoso. Dentro do exército, os jogadores eram um grupo de seres especiais que quase foram deificados. Aos olhos da maioria dos membros do exército de nível inferior, eles eram muito misteriosos. Havia muitos rumores sobre eles possuírem grande poder e serem maníacos. Ser invencível foi bom, mas de acordo com os rumores, os imortais eram maníacos que não se importavam com suas próprias vidas, o que era aterrorizante. Os dois lutaram intensamente. Chamas e relâmpagos apareceram em todos os lugares que passavam. O graduado da academia lutou com cautela, apenas para perceber surpreendentemente que seu oponente claramente não tinha experiência em combate. Isso o deixou muito mais confiante. Seus ataques se tornaram mais agressivos, e ele gradualmente ganhou vantagem. Parece que estou prestes a perder. O novato olhou para sua vida em constante declínio, resmungou, e tirou o emblema do exército Black Star de evolução com frustração. Roar!
No momento seguinte, uma aberração apareceu no palco. Este monstro musculoso atacou em frente e pressionou o graduado da academia no chão em um instante, bloqueando completamente seus movimentos. Uma aberração com capacidades de combate de Rank B era completamente imbatível no grupo de Rank D. Desta vez, a aberração abriu sua enorme boca, mostrando suas fileiras de dentes afiados, e parecia que ele estava prestes a morder. Eu admito a derrota. Socorro. O graduado da academia ficou horrorizado. Olhando para a boca suja chegar mais perto, ele subconscientemente fechou os olhos. No entanto, a mordida que ele esperava não chegou. Em vez disso, ele sentiu uma língua enorme molhada e macia lambê-lo de cima para baixo. A batalha terminou. Azul ganhou, anunciou o juiz na hora certa. Eu ganhei. O novato saltou de emoção, balançou a bunda sedutoramente por um tempo, e então correu para a borda do palco flutuante e pulou para baixo, usando o método mais rápido para se livrar desta aparência terrível. A dança da aberração era muito bonita. Os espectadores que a viram tiveram que segurar a vontade de arrancar seus olhos. Ao mesmo tempo, inúmeros espectadores sentiram um frio na espinha. Os rumores estavam certos. Os imortais eram realmente maníacos. No palco, o graduado da academia estava no chão coberto de saliva. Seus olhos mostravam seu estado psicológico, e ele começou a duvidar da definição de vida. Foi uma vitória certa, mas a mesa foi virada instantaneamente pelo metamorfo suicida. Que vida difícil eu tenho! Desde que nenhum dano adicional tenha sido feito, os itens poderiam ser usados livremente na Copa Black Star. Os jogadores ficaram muito satisfeitos com essa regra. Na liga profissional, as várias armas poderosas do exército eram todas proibidas. Agora que eles poderiam usá-las livremente, eles se sentiram muito bem. Embora isso não fosse justo com os membros do exército nos ranks mais baixos, isso era exatamente o que Anxiao queria. Ele tinha algumas razões para isso. O primeiro foi mostrar ao mundo exterior o lado aterrorizante dos jogadores, que eles poderiam possuir uma capacidade de combate muito alta mesmo em ranks muito baixos. A segunda razão foi estimular as vendas do emblema de evolução. Se esses jogadores nas competições de nível inferior vissem que o emblema de evolução poderia basicamente torná-los invencíveis e garantir que eles poderiam alcançar uma colocação alta, por que eles não iriam comprá-los? Além disso, o emblema de evolução não era um item de uso único, mas tinha que ser recarregado. A última razão foi que Anxiao realmente queria que os jogadores recebessem a recompensa pelas competições de menor rank. Afinal, não havia muito que ele pudesse ganhar com os membros normais, e dar aos jogadores essas recompensas estava fertilizando indiretamente seu campo de alho poró. Os participantes normais não estão felizes com isso? Eu não disse que eles não podem usar esses itens fortes, disse? Se eles têm a determinação de não levar sua vida a sério, eles podem ir em frente e usá-los como jogadores. Mesmo que alguém realmente tenha feito isso, o juiz não aprovaria. Esportividade em primeiro lugar, competição em segundo. Cometer suicídio no palco não era permitido. Exceto aqueles que não podiam morrer. Injusto? É a vida. Não poder morrer é o talento deles. Como aquelas pessoas que têm poderes curativos, você não pode proibir que eles usem esses poderes também, pode? Isso não seria injusto com eles? Se você precisa culpar algo, culpe o fato de que você não é um imortal. De qualquer forma, as regras finais são feitas pelo comandante do exército. Vá procurá-lo se tiver algum problema. Portanto, mesmo os membros do exército de baixo nível não poderia dizer nada sobre isso. Eles podem até pensar que fazia sentido. Sem ter que fazer outros arranjos, esta regra era tudo o que o grande mecânico An precisava para alcançar os resultados que ele queria. Enquanto a cerimônia de abertura da Copa Black Star estava sendo realizada, ao mesmo tempo, no campo estelar do Deserto das Estrelas Antigas, uma equipe arqueológica civil pousou em um planeta desolado que ninguém tinha chegado em muitos anos. Era chamado de equipe arqueológica, mas na verdade eram catadores. O Deserto das Estrelas Antigas era muito antigo. Muitos de seus locais eram campos de batalha antigos.
Havia muitas ruínas misteriosas e resíduos. Portanto, este campo estelar estava cheio de catadores tentando a sorte, na esperança de encontrar algo bom, vendê-lo para o mercado negro, e fazer uma fortuna. No meio de uma tempestade de areia corrosiva embaçada que rugiu pela terra, um catador usando um traje de proteção inchado estava usando todos os tipos de dispositivos mecânicos para observar o subsolo. Um membro da equipe com a aparência de um macaco, magro e baixo operou na tela por um tempo, e de repente gritou em surpresa. Haha, estamos com sorte. Há um extrato antigo neste planeta, e a idade dele não pode ser detectada. Isso significa que é tão antigo que excedeu o limite superior deste nosso dispositivo, e testes mais complexos precisam ser feitos para chegar a um resultado. Agora estou usando a detecção de ondas de choque para desenhar o mapa do subterrâneo, pronto. Uma complicada cavidade subterrânea apareceu na tela. Tinha muitas rachaduras e cantos que pareciam ter sido construídas com o propósito de confundir qualquer um que entrasse. Com um olhar simples, era bem grande. Não há sinais de que ele já foi descoberto. O baixinho estava muito feliz. Nós podemos ter nos deparado com uma ruína de civilização antiga anteriormente desconhecida. Ou poderia estar cheio de metal enferrujado. Outro membro da equipe deu de ombros. Não importa o que aconteça, vamos cavar primeiro, disse alguém que se parecia com o líder da equipe com um tom calmo. Mande a nave enviar a plataforma de perfuração. Vamos mergulhar. Enquanto eles estavam prestes a se mover, desta vez, um membro da equipe puxou o braço do capitão e limpou a poeira em sua máscara com sua outra mão, mostrando um rosto jovem e bonito. Ele estava franzindo a testa e parecia preocupado. Não desça primeiro. O tom deste homem estava hesitante. Tenho a sensação de que podemos cavar algo ruim. Se Anxiao estivesse lá, ele definitivamente reconheceria este rosto. Este foi um explorador renomado na versão da Árvore do Mundo. A primeira pessoa a descobrir o corpo principal da Árvore do Mundo. Harrison Moore, um conhecido explorador interestelar livre, tinha sido apaixonado por cavar relíquias e procurar o desconhecido ao longo de sua vida. Embora sua força fosse baixa, ele magicamente desenterrou e descobriu inúmeras relíquias históricas ao longo dos anos. Ele tinha escrito mais de 10 obras, e seu espírito aventureiro tinha atraído um grande número de seguidores no universo. Ele era considerado um líder espiritual e um farol de luz na vida. Durante a guerra contra a civilização da Árvore do Mundo, Harrison estava na velhice e já havia se aposentado. As 3 civilizações universais foram as que foram descobertas, e portanto, invadidas pela civilização da Árvore do Mundo. Elas foram pegas de surpresa, sofrendo pesadas perdas. Como elas não sabiam a origem do inimigo, todas as civilizações dentro do universo explorado foram basicamente espancadas no estágio inicial. Seu universo inteiro estava na defensiva e só podia resistir passivamente ao fluxo interminável de invasores, já que todos os seus planetas eram ocupados pela civilização da Árvore do Mundo e usados como alimento. As 3 civilizações universais tentaram ao máximo coletar pistas sobre a civilização da Árvore do Mundo, da qual o mais importante foi onde a própria Árvore do Mundo estava localizada. A Árvore do Mundo era um tesouro universal, e foi descoberta pela civilização da Árvore do Mundo durante a Era da Agricultura. Como tal, deu origem a uma forma distorcida de civilização, onde todo o desenvolvimento da civilização foi realizado com a Árvore do Mundo como núcleo. Inúmeras pessoas tentaram o seu melhor para nutrir e melhorar este tesouro universal. Devido à natureza especial da Árvore do Mundo, somente ao encontrar seu corpo principal o problema poderia então ser resolvido a partir da raiz. Caso contrário, não importa quantos invasores eles repeliram, a Árvore do Mundo ainda poderia usar os nutrientes dos planetas para transformar e nutrir mais tropas. O corpo principal da Árvore do Mundo estava enraizado dentro das dimensões secundárias e escondido profundamente. Dentro dessa época, as equipes de exploração consistiam principalmente de soldados, e muitas equipes de exploração foram organizadas espontaneamente para procurar nas dimensões secundárias. Harrison também tinha ressurgido e juntou-se a eles. Por causa de uma série de coincidências, ele também foi o primeiro a descobrir a dimensão secundária contendo o corpo principal da Árvore do Mundo.
Ele sacrificou sua vida para gravar as coordenadas, jogando-a nas tempestades espaciais da dimensão secundária. As coordenadas eram como uma garrafa à deriva flutuando dentro do vasto oceano, balançando para cima e para baixo antes de finalmente cair nas mãos das 3 civilizações universais. Assim, os feitos de Harrison foram passados adiante, e o mundo sabia de todas as suas realizações. Todas essas foram as conquistas de Harrison nas versões posteriores da vida passada de Anchial. Nesta era atual, Harrison ainda era um jovem e novo explorador. Sua grande curiosidade e desejo de explorar o levaram a desistir da oportunidade de herdar a riqueza de seu grupo financeiro e, em vez disso, entrar nesta indústria. Como recém-chegado a esta equipe de exploração, a intuição de Harrison obviamente não foi convincente para eles. Seus companheiros de equipe tinham a mentalidade de que eles não podiam partir e voltar de mãos vazias. Assim, o espírito de Harrison de questionar a fonte, infelizmente, foi despreocupado. Harrison não teve escolha. Sua curiosidade superou sua vigilância, então ele pressionou a vaga preocupação para o fundo de seu coração, continuando a jornada com sua equipe. Uma nave espacial catadora passou por uma tempestade de areia de alta altitude, pairando cerca de 100 metros acima do solo antes de soltar um veículo de escavação multifuncional. Sua armadura exterior estava cheia de grafites coloridos e selvagens. Obviamente, passou por algum processamento por esse bando de catadores com conhecimento limitado da arte. O grupo embarcou no veículo de escavação e mergulhou no chão sob as instruções do radar de detecção, aproximando-se rapidamente da cavidade subterrânea no mapa. Como tais restos subterrâneos existiam há muito tempo, a estrutura era tipicamente instável e tinha a chance de entrar em colapso. Assim, os catadores normalmente não abriram diretamente a passagem, mas optaram por seguir o caminho definido. HU. Muito rapidamente, a ponta da broca penetrou na formação rochosa, expondo uma cavidade. Os membros da equipe desceram, ligando suas lanternas para observar o ambiente ao redor. Esta era uma caverna subterrânea com traços de ser feita pelo homem. Tinha cerca de 7 ou 8 metros de altura, e no final desta caverna havia uma porta de metal fechada, que parecia ser a entrada para esta ruína subterrânea. Seu membro mais baixo que serviu como detector correu, tirando vários instrumentos para escanear a porta de metal. Ele murmurou: "Está bem preservado, com poucos traços de ferrugem. Este é um material de liga de alta resistência, e de acordo com os resultados de detecção aproximados, o material é provavelmente sintetizado por uma civilização de nível sistema estelar ou acima. No entanto, não há registro de material correspondente em nosso banco de dados." Ouvindo isso, a multidão ficou animada. Quanto maior o nível da civilização perdida que descobriram, mais valiosas seriam suas descobertas no mercado negro. No entanto, isso também representou riscos mais desconhecidos. "Quaisquer respostas de energia de dentro?" perguntou o capitão. "Deixe-me ver, totalmente ausente. Acho que a fonte de energia foi drenada. Mesmo que haja armadilhas ou medidas defensivas, elas devem estar congeladas." "Então vamos entrar e dar uma olhada", disse o capitão. "Mais tarde, tome precauções. Sem meu comando, ninguém deve remover seu próprio escudo protetor." O grupo abriu a porta usando um cortador a laser, antes de entrar na ponta dos pés e avançar. A rota dentro se assemelhava à de uma grande base militar subterrânea. Harrison caminhou até um desenho, limpando a poeira dele, e deixou o tradutor ler o texto. No entanto, não houve resultado. Não há registro desse tipo de texto no banco de dados. Podemos determinar que esta é uma relíquia de uma civilização que não foi descoberta até agora. Harrison falou através do canal. "Hoje é realmente meu dia de sorte. Não é à toa que a Xia finalmente respondeu à minha saudação diária, embora eu tenha enviado sinais para ela por meses", respondeu o detector baixo, emocionado. "O que ela disse?" Harrison estava curioso. "Ela disse tá bom, ponto. Continue assim." Todos conversavam de forma ociosa enquanto procuravam. Eles foram cuidadosos todo o caminho, mas descobriram que não havia perigo dentro. Vasculhando as salas, eles só encontraram instalações de convivência, sem equipamentos especiais nem documentos de texto presentes.
Até as instalações de energia e rede estavam ausentes junto com qualquer tipo de instalações de defesa. Parecia que esta base tinha sido abandonada há muito tempo e tudo dentro esvaziado. As chamas da excitação no coração de todos pareciam ter sido apagadas por uma bacia de água fria. Não pode ser isso, certo? Encontrei uma ruína desconhecida, mas não há nada de valioso aqui. Não é uma viagem desperdiçada então, reclamou o cara do detector. Não é em vão. Pelo menos conseguimos descobrir uma nova língua, o que significa uma civilização desconhecida que já existiu. Harrison levantou o tradutor em sua mão. Ele tinha gravado todos os desenhos no caminho que eles tinham andado até agora. O que esse resultado arqueológico significa para nós? Nós nem somos historiadores, reclamou alguém da equipe. Se não fosse por coisas valiosas, quem iria querer vir a um lugar tão estranho? Os catadores não tinham muita paciência, e sua velocidade de busca ficou mais rápida ao longo do caminho. Não demorou muito para que apenas a última sala fosse deixada, localizado na posição central na parte inferior da base. O grupo abriu a porta e entrou, coletivamente tomando um suspiro. Havia um corpo triangular de cerca de 3 a 4 metros de altura, embutido no chão no centro da sala. O corpo inteiro era escuro e liso como um espelho. Parecia um pouco com obsidiana, mas o detector revelou-o como um material metálico. De um lado, uma tela de exibição estava incorporada. Só essa coisa existia na sala, nada mais, como se fosse um armazém exclusivo. Haha, finalmente há algo. O que é isso? Todo mundo o cercou, cheio de curiosidade, tocando aqui e ali e batendo ao redor. Embora não soubessem o que era isso, apenas olhando para sua aparência, não havia preocupação de que não pudesse ser vendido no mercado negro. O cara do detector veio até a tela do triângulo e pressionou algumas vezes, mas não houve resposta. Ele olhou em volta e finalmente descobriu que havia uma placa móvel ao lado da tela, que revelou um soquete aparentemente para carregá-lo. Esta é a primeira vez que eu vejo um soquete desta forma, mas não deve haver nenhum problema. O cara gemeu, mas rapidamente pegou um dispositivo de armazenamento de energia, transformando sua linha de transmissão para se encaixar com o soquete. Assim como ele estava prestes a carregar o bloco triangular, Harrison estava franzindo a testa e de repente falou: "Espere um pouco." Todos se viraram para olhar para ele. O que há de errado agora? Eu sinto que é melhor ser cauteloso. Ninguém sabe para que é este dispositivo. O que acontece se for uma arma que ficou sem energia? Harrison tinha uma expressão de hesitação. No momento em que ele colocou os olhos neste triângulo, ele sentiu uma palpitação inexplicável, como se houvesse uma voz em seu coração avisando-o que esta coisa era perigosa. O instinto com o qual ele tinha nascido nunca tinha sido tão forte. O cara baixo do detector nem olhou para trás como ele explicou: "Relaxe, eu sondei agora, e este é realmente um dispositivo seguro descartável sofisticado que será destruído quando aberto. É que a camada mais interna contém um material que isola qualquer detecção, então eu não sei o que está armazenado dentro." Com isso, ele diretamente ligou a tomada, liberando uma carga de energia fraca. A tela do dispositivo triângulo acendeu-se, e uma interface de entrada de senha apareceu. O capitão avançou mais para dar uma olhada. O código pode ser decifrado? O cara abaixo do detector pegou outro dispositivo para mexer, e falou com certeza: "O código deste dispositivo muda em tempo real, então ele tem que ser conectado à rede quântica e, em seguida, usar a tecnologia virtual para decifrar o código. As ferramentas que tenho atualmente não são boas o suficiente, mas enquanto eu usar um dispositivo decifrador com maior poder computacional, ele pode definitivamente ser aberto." Se este for o caso, o capitão hesitou por um tempo antes de dizer: "Nesse caso, não vamos abri-lo." Como você disse, isso é uma coisa pontual. Se os itens armazenados lá dentro não forem valiosos, perderemos dinheiro. É melhor colocar esse cofre no mercado negro para leilão e deixar outros tirarem o prêmio. De qualquer forma, coisas assim são muito comuns no mercado negro também. Podemos discutir essas coisas mais tarde? Harrison estava nervoso sem motivo. Vamos sair daqui agora.
Eu tenho um mau pressentimento. Desde quando sua intuição tem sido boa? O capitão olhou para ele, mas não rejeitou sua proposta. Ele fez com que todos transportem o dispositivo para a plataforma. Esta foi a única coisa valiosa nesta ruína, então todo esse grupo pegou o dispositivo e saiu, nem mesmo se preocupando em olhar para trás nas ruínas. De repente, um dos membros da equipe observou de uma maneira pensativa, e isso é estranho. Pela lógica, já que este planeta tem traços de uma civilização desconhecida, deveria haver outros, mas o resultado da detecção só mostrou este. Isso é impossível. Será que essa civilização desconhecida só cavou esta instalação subterrânea neste planeta? Isso mesmo. Eu também achei estranho, acrescentou outro trabalhador. Neste momento, o baixinho deu uma olhada no radar e exclamou: Capitão, as ruínas parecem ter desmoronado. Todos se viraram para olhar e viram que a cavidade tinha misteriosamente sido preenchida e desaparecido. Eles não poderiam mais voltar, mesmo que quisessem. Que estranho, o capitão murmurou, balançando a cabeça. Ele ordenou: esqueça, vamos apenas marcar as coordenadas deste planeta, e ir para o mercado negro mais próximo para colher nossas recompensas por hoje. Ouvindo isso, todos imediatamente afastaram qualquer pensamento perturbador e começaram a se mover, operando sua nave espacial para deixar o planeta. Harrison foi o único que permaneceu em pé na janela, olhando para o planeta encolhendo. De repente, ele sentiu um pouco de frio descer pela espinha. Ele tinha um palpite, como se o objetivo dessas ruínas fosse especificamente apenas armazenar este dispositivo triangular. As ruínas desabaram logo após ele ser removido, como se estivesse esperando alguém tirar essa coisa. Harrison não podia deixar de virar a cabeça para trás para dar uma olhada. No canto de seus olhos, o dispositivo triangular estava silenciosamente quieto, como se fosse uma caixa de Pandora esperando para ser aberta. A cerimônia de abertura da Copa Black Star foi maravilhosamente concluída, e suas classificatórias estavam a todo vapor no dia seguinte. O exército tornou-se muito animado, e centenas de milhões de membros estavam participando ativamente, o que também melhorou o entusiasmo do público do universo. Como havia tantos eventos, cada grupo de mídia forneceu transmissões ao vivo e funções de revisão de vídeo ao longo do dia. Os espectadores podiam ajustar livremente seus canais e optar por assistir a qualquer evento, local ou mesmo os jogadores, o que fez com que inúmeras pessoas segurassem seus comunicadores e olhassem para eles o dia todo. As classificações da Copa Black Star foram mantidas em um nível muito alto em todo o universo. Atualmente, a média de audiência em cada região ficou atrás apenas dos noticiários das 3 civilizações universais. O Departamento de Organização de Torneios da Copa Black Star, que só foi estabelecido pouco mais de 2 meses antes, contou os programas com as maiores classificações. Além dos eventos de batalha, os melhores eram os programas de entretenimento. Especialmente na categoria de teste de talentos, como cantar e dançar, havia inúmeros residentes galácticos felizes em ver os supers aparecerem em programas alternativos em vez de apenas em batalhas. Algumas das pessoas talentosas até atraíram um grande número de admiradores, e havia até audiências na rede discutindo sobre os prós e contras de cada pessoa. Como se viu, não importa a idade, tal programa também ganharia opiniões. Quanto às menores audiências, foi como Anxiao esperava. Eram aquelas competições tecnológicas e baseadas em habilidades, como a manutenção de máquinas que Reynolds havia pedido, modificação de resíduos para máquinas, e até mesmo competições de criação de projetos. Enquanto havia pessoas dispostas a olhar para tais programas, eles eram poucos e distantes entre si. No entanto, Anxiao não se importou. Tais programas técnicos foram tratados mais como audições, para explorar potenciais talentos nos diversos campos e adicionar mais sangue fresco ao exército. O caminho para subir no exército sempre foi claro, e sua classificação e posição estavam ligadas ao serviço meritório e suas qualificações. A Copa Black Star foi apenas mais um atalho para seus membros subirem na hierarquia. Aqueles que eram mais capazes em seu nível se moveriam para as classificações superiores. Isso deixou os membros entusiasmados, pois este modelo permitiu que muitas pessoas conseguissem mais oportunidades dentro do exército.
Enquanto os jogadores tinham seus próprios suportes de competição, eles estavam mais interessados em participar das chaves normais da competição, correndo para competir com os NPCs. Como o emblema de evolução brilhou em eventos de equipe de baixo nível, mais e mais jogadores também começaram a comprar este item, fazendo com que as vendas dele subissem drasticamente. Usar os emblemas de evolução em eventos abaixo do rank B deu aos jogadores um grande aumento de força, mas isso não significa necessariamente que eles ganhariam. As aberrações biológicas foram fortes em combate próximo, mas suas fraquezas também eram óbvias. Sua resistência a ataques mágicos e psíquicos despencou, e seu alcance também diminuiu para ataques corpo a corpo. Eles eram extremamente fáceis de quitar. Além disso, eles perdiam HP constantemente. Quando enfrentavam psíquicos ou magos, as aberrações geralmente falhavam bastante. Nos rank B e acima, o papel do limite de evolução da aberração não era tão forte. Os ranks B poderiam lutar diretamente contra as aberrações em si. Enquanto isso, os jogadores dos outros países só podiam assistir com inveja e olhos avermelhados nas festividades a todo vapor dentro do exército Black Star. Muito menos participar, eles nem sequer tinham as qualificações para apostar nos jogadores vencedores. Se alguém se separasse os caracteres de seguir a multidão, eles teriam 5 caracteres de pessoa. A maioria das pessoas entendia o significado de quanto mais melhor, e vendo esse grupo de jogadores do exército Black Star se divertindo, a sensação de perda era ainda mais intensa. Todo mundo está brincando tão feliz, e tudo sem mim. Comparado com o evento de guerra de facções há mais de meio ano, havia mais jogadores que estavam sendo movidos pelo exército Black Star desta vez. Provavelmente, o exército roubaria indiretamente muitos jogadores mais uma vez. Até o grupo financeiro ilimitado experimentou uma enorme perda de jogadores, mas Sorokin estava agindo extremamente silencioso, o que significava que ele não poderia reagir. Os mais sofredores foram os clubes estrangeiros das outras facções. Eles obviamente não fizeram nada desta vez, mas eles ainda tinham que assistir como os jogadores comuns deixaram suas facções. Eles não conseguiam mais encontrar nenhuma razão para ficar e sentiam vontade de chorar. Por que está nos forçando a nos juntar a esse grupo? Exército Black Star. Você é demais. Existe um limite a quanto raiva um homem pode aguentar. Se você tiver coragem, você pode me irritar de novo. Se você me forçar de novo, eu realmente vou me juntar à sua organização.